Nós vamos retomar a leitura, nós vamos voltar no finalzinho do Pensamento e Vida, só para ver se nós abordamos assim, as coisas mais importantes, porque sempre tem coisa a abordar, né? Nós não fechamos campo nenhum. Mas eu quero só relembrar algumas coisas. Então, eu vou retomar o Pensamento e Vida no capítulo 2, quando o Emmanuel fala da vontade. E aí ele coloca assim: só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Quando o Emmanuel ele faz essa colocação, só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Por que a vontade ela é muito importante para harmonizar o ser? Por quê? Eu não sei se nós trabalhamos isso no último encontro, eu quero relembrar isso. Porque que a vontade, eu acho que eu até cheguei a fazer uma pergunta muito semelhante, é forte o suficiente para manter a harmonia do ser espiritual que somos nós. Ei, Tadeu, tá dando para escutar bem aí? Maravilha. Beleza. Essa sustentação da harmonia do ser, por que ela é necessária? Por que a harmonia, por que a vontade seria a linha de harmonização do ser? Primeiro, nós descobrimos de forma muito clara, né? Vai ficando claro que a vontade está onde mesmo? Lá fora. Está fora. Em qual aspecto está fora? A relação com os espíritos superiores. Beleza. Se a vontade que nos rege, né, ela vem da influência dos espíritos superiores sobre nós, então ela explica um pouco a linha da harmonia. Porque quando nós estamos sintonizados com mentes superiores, nós nos sentimos como? melhores. Mais equilibrados, ok? Melhores. Porque uma condição na Terra, e outra coisa, e olha que eu estou falando sobre a ótica do espírito reencarnado. Porque se eu voltar a atenção para a realidade espiritual, se a vontade ela vem de forças superiores que nos envolve, imagina no mundo espiritual. Se na Terra a influência espiritual ela já tem nós temos o auxílio através da oração, da vinculação mental com mentes superiores, imagina o ser que está no mundo espiritual. A vinculação dela, esse campo, atuando sobre ela em realidades que a matéria já não tampona. O que será que deve acontecer? Porque isso também só é possível quando a gente tem uma consciência sobre isso. Se a gente tem uma consciência que tem forças superiores sustentando o nosso equilíbrio nos vários departamentos da mente, porque os departamentos lançados pelo Emmanuel são os departamentos que elas funcionam no mundo espiritual. Questão da memória, ele citou 4 elementos que são fundamentais, a inteligência. Quando ele vai falando desses aspectos no mundo espiritual, sobre a ação dos espíritos, é possível no mundo espiritual a gente perceber a influência espiritual sobre nós de uma forma mais direta? Ou ela seria tão complexa quanto está aqui na Terra? O que vocês acham? Mas depende do nível dos espíritos, porque depende. Pode ser no nível que nós estejamos. Da sintonia. Certo. Nós somos espíritos muito atrasados aí. No nosso estado aqui, se aqui na Terra a gente já sente, quando a gente tem um amparo espiritual, quando tem uma ação espiritual sobre nós, imagina no mundo espiritual, que o tamponamento físico ele já não é barreira. Por exemplo, no livro Voltei, o amigo espiritual,
que tinha dificuldade ele percebia que o corpo dele não emitia uma luz tão adequada quanto um Bezerra de Menezes, porque quando ele via esses espíritos, ele sabia, ele percebia a condição que aqueles espíritos tinham e que ele não estava, ele estava muito aquém desses seres. Porque quando ele via um Bezerra de Menezes e percebia luminosidade no Bezerra, a luminosidade que ele via no Bezerra estava no Bezerra ou estava nele? Pode estar nele, né? Só que ele não via nele, ele via no Bezerra. Ele via em outros espíritos, mas como ele não percebia nele, ele sentia isso, e os espíritos inferiores, quando viam ele do jeito, os espíritos inferiores, tem uma hora que ele está passando em frente de um barco, e o espírito olha para ele e fala assim: uai, eu te conheço, você é aquele cara que ficava, você não é o cara que doutrinava a gente, que... Aí ele assusta, escuta o espírito falar, e o espírito fala assim: uai, você está igual a mim? Então, na hora que o espírito fala isso, ele assusta, porque o espírito enxergava ele igual a ele. Mas ele era igual àquele espírito? Não, o espírito conseguia, na verdade o espírito ele sintonizou no conflito dele. Ele percebia o conflito dele, e quando ele provoca essa situação, ele se desequilibrava. O irmão Jacó. o irmão Jacó se desequilibrava, porque ele precisava buscar equilíbrio. Então, no mundo espiritual, se aqui a gente já sente influência espiritual, imagina no mundo espiritual, estando no mundo espiritual fora da matéria física, é muito provável que a gente sinta ainda mais intensa essas presenças. Acho que sim. Sem dúvida. Por exemplo, quando André Luiz estava no livro Os Mensageiros, quando ele estava com o amigo espiritual, ele percebia que esse amigo espiritual ele era muito equilibrado, ele percebia o equilíbrio dele, e ele sabia que ele se posicionava, ele se portava com igualdade em relação ao André Luiz e ao Vicente. Aí quando ele por exemplo, ele toca um alerta avisando que ele chegou no recinto. É como se tocasse uma campainha para que fosse recepcionado. E o André Luiz olha para ele e fala assim: engraçado, eu sei que ele pode entrar aqui sem tocar essa campainha. Por que ele toca a campainha? Por que ele tocava aquela campainha? E por que o André Luiz percebia que ele podia entrar sem o aniceto, né? Por que o aniceto conseguia tocar, precisava tocar uma campainha para dizer que ele estava ali? O que ele queria fazer com aquilo? Ele estava respeitando o estado de evolução. E o André Luiz percebia. Ele percebia essa condição. E outro detalhe, o aniceto conseguia ampliar a visão do André Luiz. O próprio aniceto conseguia. Assim como no livro atual, tem um amigo espiritual que ele aproxima do André Luiz e amplia a visão dele aqui também. Está lembrado disso? No capítulo 2? Para ele ver o funcionamento da epífise no organismo ali, o amigo espiritual amplia a visão dele. O aniceto também ampliou a visão dele. A presença de espíritos equilibrados em nós, o que ele é capaz de fazer? Mas você está falando isso, a percepção, né? No plano espiritual, a gente não tem tanto corpo físico para uma falha. No caso de ictotopia também, a libertação do espírito. Aí é o contrário, né? Exatamente, mas tem a vontade. Sobre o julgo mental do juiz, usando a hipnose, a mulher entrou na fase licantrópica lá. Mas, por exemplo, nesse contexto aí do juiz, era a vontade superior? Não, era uma vontade que casava com o pensamento de culpa dela.
Sentimentos de culpa sobre a indução, porque a indução que ele usou é porque haviam espíritos vinculados ao corpo espiritual dela, cobrando dela. Quando tem espíritos cobrando mentalmente de nós alguma coisa, qual é o estado emocional que ela apresentaria? Eles cobram, ela sente a cobrança deles e a cobrança deles deve funcionar como mentalmente para ela? Remorso. É um descontrole emocional, remorso. Ele gera um sentimento de culpa e a mulher ela cede à influência do espírito. Ela cede à influência dela porque ela sentia o estado vibratório daqueles espíritos que estavam vinculados ao corpo espiritual dela de forma direta. Imagina colocarem vários. Vou dar um outro exemplo, né? A gente entra dentro de um local que tem a música muito alta. Aquela música muito alta, se a gente ficar umas 2 horas ali, ela não nos influencia? Ela fica na cabeça da gente? Fica, ué. Imagina isso diretamente todos os dias. Que tipo de impressão aquilo ali pode causar em nós? Se você ficar todo dia embaixo de som, de um ritmo intenso, alto sobre a sua cabeça, tocando o tempo todo. Tortura. Ok? Isso para falar da influência. Por isso que há uma harmonização quando nós estamos vinculados a mentes superiores. A mente superior, ela é capaz de desenvolver potenciais em nós que nós demoraríamos para desenvolvê-lo. Mas diante da presença espiritual, esse intermédio, nosso estado, o estado do espírito, ele vai causar alguma coisa de nível superior em nós. Ele desenvolve um estado potencial em nós que nós não sabemos descrever qual é. Ismael, se essa companheira tivesse uma vontade mais forte, podia superar, né? Ela podia não ter caído nisso. Tipo assim. Mas o juiz já era uma figura. Autoridade. Mas ela aceitava, se fosse. Ela aceitava, não só ela, os espíritos que estavam ali, que ele ia julgar, todos estavam no mesmo nível dela. O cara se intitulava juiz e as pessoas tinham medo dele. Provavelmente o medo era um gancho para gerar a força que ele tinha sobre eles. Porque tem gente que erra, sente culpado, deve sofrer com punição. Tem gente que erra, sente responsável e vai dar reabilitação. Então, Região inferior tem sempre alguém em comando. O Paulo, quando errou, ele falou, quando percebeu, ele falou assim, queres que eu faça? Então a atitude dele foi cair do cavalo, quem é tudo, depois, o que queres que eu faça? Aí vai para o deserto. A reabilitação, né? Agora, se a pessoa ficar presa na culpa, Não. a vontade dela, até com a vontade do André Luiz de fazer uma prece, sintonizar, a vontade estava em todo lado. A partir da vontade de. A vontade, ela nos harmoniza mesmo. Ela tem a capacidade de harmonizar. Se nós vamos manter o estado de harmonização, é que é a pergunta. Mas é porque ela pertence a uma força superior a nós. É uma questão de sintonia. Então ele faz essa colocação. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental. Nós estudamos isso, não vou entrar de novo. A reflexão mental, ela sugere, ela dá a ideia de que no livre-arbítrio das pessoas, elas vinculam mentalmente o estado da mente onde ela achar que deva vincular. Isso a vontade superior não interfere. Ok? Ele está dizendo aí de vínculos que nós podemos gerar com o outro, porque a lei de afinidade ela é uma lei verdadeira. Se eu me harmonizo, se eu entro num bar, vou ver um jogo qualquer, e vinculado à mente de outras pessoas que estão vendo o jogo também, e sentado no bar ali, todos nós vamos estar sobre as mesmas influências. Se alguém xinga, me influencia a xingar. Se alguém grita porque deu gol, eu vou gritar
sobre o impulso daquelas mentes ali, sentindo a mesma vibração que todo mundo está sentindo. Isso chama-se afinidade. Nesse contexto, a vontade ela não pode interferir. Ela não consegue uma interferência porque é a livre escolha, é a linha de reflexão. É um estado refletindo o estado interno do outro. Aí ele vai e continua. Quando se trata de conexões entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, inteligência, memória, deixa eu ver se coloca aqui rápido, deixa eu achar os elementos que ele fala. O desejo, esses são só alguns que ele trabalha. O desejo, a inteligência, a memória e a imaginação. Ok? Em meio a tantos departamentos, Emmanuel ele vai citar esse. Mas pode impor julgo de disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Mesmo porque para sintonizar com a vontade, a gente tem que estar no mínimo numa condição de tentar fazer o bem. A religião ela dá isso para as pessoas. Quando tem uma calamidade, pessoas se reúnem para ajudar um local, a gente vê isso presente. Quando a gente reúne para levar o pãozinho para o morador de rua, nós estamos vendo isso presente. Então, esses departamentos, quando eles estão ativos, a ação espiritual ela vai envolver todo mundo num campo de interação, porque para os espíritos a importância que tem esse trabalho para modificar o nosso estado interior não tem dúvida. Não é pelo que nós estamos fazendo, porque fica claro para nós que fazer a caridade, na verdade, é buscar a caridade que desenvolva em nós um estado potencial. É encontrar nesses elementos a porta de abertura que sensibiliza algo em nós para fazer algo diferente do que é o status comum. Porque na ordem do comum, ainda sobre nós predomina o quê? O que predomina muito em nós no cotidiano? A distração. O materialismo. Ok? Pode ser a linha da distração, mas a distração no que é tangível às nossas linhas de acomodação. Aí é um mundo material. Nós somos muito presos nele. Terminamos o pensamento e vida, por enquanto, e voltamos para o livro Os Missionários da Luz. Aí eu vou aonde que nós paramos, ok? E prosseguimos dali. Segregando, nós estamos no capítulo 2, no livro aqui, a página 21. Mas eu acho que todo livro não tem a mesma. Mas é no capítulo 2, quando ele começa a falar do segregando. Segregando delicadas energias psíquicas, prosseguiu ele. A glândula pineal conserva ascendência em todo o sistema endócrino. Ligada à mente, através de princípios eletromagnéticos, do campo vital, que a ciência comum ainda não pode identificar, comanda as forças subconscientes, sobre a determinação direta da vontade. Nós paramos aí, beleza? Foi através daqui que nós fomos para descobrir o que é a vontade do pensamento em vida. Esse capítulo é sobre pineal, né? Então, eu lembro que, quando surgiu esse livro, em 1945, eu chegava perto do Chico e falava assim que a pineal não era uma glândula, para ver se o André analisa. O André não, pode colocar como glândula, porque glândula é uma substância que joga no sangue. E isso foi em 45. Em 58, 2 portugueses provaram que a pineal é uma glândula. A melatonina, que era secreta, eu vou ter pouco que é melatonina. Então, assim, antes. A melatonina tem a ver com indução ao sono. Eu acho que a pineal ela também tem uma ação sobre ela. Isso mesmo. Então, é melatonina. Então, assim, antes da ciência confirmar, provar, o André já tinha falado. E o Chico bom. foi muito.
você chegar perto do Chico, a gente sabe que quando o Chico sempre teve pessoas das ciências, médicos, prefeito da reunião, e chegava assim, não é pineal. Era não sei se fala que até uma coisa morta. Aí, depois de 13 Mas anos. os espíritos já sabem, né, o que é a verdade. Essas são verdades relativas, né? Em verdade vos digo. Não, e é tão interessante que teve Que é uma na linha da época. evolução. Não, teve uma época assim que vários grupos espíritos falavam que os mortos iam salvar os vivos. Aí o pessoal pôs em banho marinho, falando, como os mortos vão salvar os vivos? Essas mensagens estão meio estranhas. Aí veio o transplante. Isso mesmo. Transplante de pessoa morta, transplante de coração, está salvando. Então tem certas coisas. Mas o Chico era tão assim, confiante. Firme, né? Firme. Mas também os espíritos superiores. Também, se Muito fosse provável que eu, os espíritos superiores falam assim, não, meu filho, fica tranquilo. não, se eu fosse receber uma mensagem dessa para que os mortos iam salvar os vivos, eu ia pôr em banho marinho também. Como que os mortos vão salvar os vivos? Estão mortos. Né? Muito bom, isso mesmo. Vamos lá. Vamos prosseguir a partir daí. As redes nervosas constituem os fios telegráficos para ordens imediatas a todos os departamentos celulares. E sob sua direção, efetuam-se os suprimentos de energias psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos. Manancial criador dos mais importantes, suas atribuições são extensas e fundamentais. Na qualidade de controladora do mundo emotivo, o que torna a coisa mais complexa. Na qualidade de controladora do mundo emotivo, sua posição na experiência sexual é básica e absoluta. No início do capítulo, deu a entender, quando o amigo espiritual começa a falar da glândula, ele mostra que ela é responsável, por exemplo, vamos supor que no início da minha adolescência eu envolvesse sexualmente com uma pessoa que teoricamente ela surgiu ao acaso na minha vida ali, ok? Por uma indução de amigos, aí eu me envolvi com essa pessoa e isso não prosseguiu, ele só ocorreu. Segundo a colocação dos amigos espirituais, essa experiência que ocorreu no imediato ali, porque houve troca de natureza psíquica, o que vai acontecer no futuro? O que a glândula faz no futuro? Vocês lembram? Ela faria com que eu reencontrasse essa pessoa no futuro. Porque eu criei um vínculo que eu preciso, eu criei um vínculo desequilibrado que eu preciso harmonizar. Então, se a glândula é capaz de abrir essa memória, imagina as experiências que nós já tivemos no passado, muito desequilibrada, por exemplo, na época romana. Que o sexo era muito comum e arbitrário na condição de soldados que invadiam determinados lugares, e o soldado romano, quando ele entrava num lugar e se ele visse uma mulher bonita, ele se achava no total poder de fazer o que ele quisesse com aquela pessoa. Se ela era escrava, se ela não tivesse uma linha que a situasse numa condição melhor do que o do soldado. Se ele invadisse aquele lá, os pais, os irmãos, o que eles podiam fazer? Sobre a arbitrariedade do soldado. Nada. Porque se eles fizessem alguma coisa, correria risco do soldado matar todos naquele momento e passar a ser o dono daquele lugar, se ele assim quisesse. Então, se lá atrás nós tivéssemos um comportamento desse, isso lançaria vínculo com essas pessoas no futuro? Entendeu a complexidade desse campo? E nós, quando somos novos, quando a gente tem idade de 14, 15, 16 anos, o que a gente sabe sobre isso? Nada. Nada.
e por não saber quase nada, hoje, graças a Deus, tem uma coisa chamada evangelização infantil. Que a evangelização infantil, qual que é a proposta dela? A evangelização infantil, ela tem que trabalhar o quê? Educar, principalmente sobre a ótica do evangelho, sobre a ótica espiritual. Porque, claro que a criança, ela não, na evangelização infantil não vai falar disso, mas já vai ajudar de alguma forma nas linhas da educação sexual, pelo menos a ter respeito ali dentro da estrutura, ok? Porque dentro da escola, por exemplo, é muito comum um jovem carente, principalmente em ambientes que a carência material já é intensa. Quando a carência material é intensa, a carência afetiva ela também está na mesma proporção nas linhas da carência. E quando essas crianças estão dentro de uma escola e aparecem outras mulheres, né, meninas, que podem mexer com o desequilíbrio daquela criança, essas experiências podem acordar impressões do passado dela. Pode. Deixa eu só desativar o som. Entendeu a linha de despreparo nosso? Ela pode gerar uma condição do passado e ela pode criar uma condição no presente, por causa de um estado de desequilíbrio. Então, essa glândula, ela é tão assim, impressionante, que ela tem a capacidade de regular os estados emocionais. Agora, o estado emocional, porque ele é instintivo, ele tem uma característica instintiva, ele está ligado a campos de experimentação e reexperimentação, e a linha de despreparo que nós temos, como que a ação espiritual pode atuar para ajudar, porque as pessoas não têm tanto desequilíbrio nesse campo? De que forma? O Espírito Superior não pode ir lá e apagar algumas coisas que não são ainda, a pessoa não está madura ainda para restaurar a sua mente. Porque às vezes o corpo físico é um tamponamento, mas não é um tamponamento pleno, né? E deixa passar algumas coisas. Será que o Espírito Superior também não faz isso? Porque além dele organizar os elementos que são mais de experiências boas, ele pode também tentar mexer nas suas experiências ruins também. No livro dos médiuns, na época do Kardec, quando o Kardec estava lidando com as mesas girantes, ele fez duas descobertas que os espíritos demonstraram para ele de uma maneira clara, que tem uma importância profunda na nossa condição atual. O que os espíritos mostraram? Que tinham fenômenos de natureza. Você lembra, Rubinho? Quais são os dois fenômenos que ocorreram? Físicas e intelectuais. Ok? As intelectuais caracterizavam como o quê? O que seria a mediunidade intelectual? De natureza intelectual? Psicografia, psicofonia, qualquer estado mente-mente. E o estado físico eram os fenômenos que aconteciam através da ectoplasmia e movimentação de objetos, são fenômenos físicos. Beleza? Qual a importância disso para a gente atualmente? Qual que é a importância na atualidade? Olha o que os espíritos mostraram naquela época e que ela é atuante na atualidade. O Rubinho pode estar aqui, beleza? O Rubinho, estando aqui, se ele tiver um potencial físico no nível que permite a identificação de movimentar objetos à distância sem que o Rubinho saiba, espíritos podem manipular as energias do Rubinho? Ou o Rubinho pode manipular essas energias sem saber que ele está manipulando? Pode. Nós podemos ser os elementos inconscientes de um estado que a ação espiritual pode ocorrer e pegar fogo dentro de uma casa. Entenderam? Esse potencial está onde? Porque esse potencial físico, químico, ele
ele está presente na radiação de uma pessoa, a pessoa ela pode provocar elementos assim. Eu lembro que o meu irmão ele teve um período aqui não, ele estava no centro, do irmão Eustáquio. Na época eles faziam aqueles experiências lá de centros de forças, né? Tinha aquelas avaliações lá, aí entrou um bebê. Levaram um bebê, porque eu não sei o que estava acontecendo com o bebê, e ele entrou, estava ele mais uma pessoa dentro da reunião, de repente eles estão olhando assim, o guarda-chuva começa a levantar sozinho, com o bebê lá dentro. O guarda-chuva suspende no ar. Era um bebê. Que fenômeno é esse que o bebê estava envolvido? Não era outra pessoa, porque era o bebê que estava lá dentro. Qualquer um de nós que entrasse ali, faria algum guarda-chuva levantar? Não, mas o bebê fez. Fenômeno de natureza? Física. Esse bebê aí, sei o que ele faria no futuro. No estado ali ele estava num estado de inconsciência absoluto. São estados potenciais que existem em mim, não sei em todo mundo. O bebê ele tinha. Então, existe um processo físico que nós temos uma influência sobre ele e existe um processo de natureza inteligente. Ok? Esse processo de inteligência ele está também acontecendo espontaneamente por exemplo, o Urquiza ele tem uma sensibilidade capaz de captar de alguma forma ondas de pensamento que não sejam as dele, que é o processo da mediunidade de alguma forma. De repente o Urquiza entra numa sala e uma pessoa que está sentada lá na sala, no canto, que ela não tinha manifestação de incorporações, de repente ela entra em transe. O que fez ela entrar em transe? O que será que fez aquela pessoa entrando em transe com o Urquiza na mesma sala? Entendeu? Aquilo ali é uma manifestação de natureza inteligente. Sobre o potencial de alguém. Tem um livro do André Luiz que a médium, ela no mundo desdobrada, né? ela estava reencarnada, ela desdobrada pelo sono, eles precisavam atender um espírito altamente desequilibrado, mas ela não tinha, o espírito era tão desequilibrado que se ele aproximasse dela, corpo espiritual, ela não sustentaria a manifestação. Aí eles trouxeram um globo, que eu não sei que globo é esse, que material é esse, que através dele e através da energia dela, ela faria a incorporação no globo, com o espírito. Entenderam? E essa manifestação seria manifestação de que natureza? Inteligente. Esse estado potencial está em mim, está em você, está em todo mundo. Então, aí eu vou voltar aqui. Cadê? As redes nervosas constituem os fios telegráficos para ordens imediatas de todos os departamentos celulares. E sob a sua direção efetuam-se os suprimentos de energias psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos. Mandando-se ao Criador dos mais importantes, suas atribuições são extensas e fundamentais. Na qualidade de controladora do mundo emotivo, Uma presença espiritual que ela adentra o ambiente que nós estamos aqui. Eu quero trazer uma coisa antes. A ação espiritual, toda ação espiritual sob a linha do que nós conhecemos, e não sobre a ação de espíritos superiores, porque uma coisa é eu falar de espírito superior. O que nós sabemos de espírito superior? Nada, pouquíssimo. Sabemos nada, porque para saber de espíritos superiores, no mínimo, eu tenho que tem espírito superior.
que está na condição de um espírito superior. Então nós não entendemos nada. Mas na condição comum que nós estamos, se chega uma presença espiritual aqui agora e ela apresenta um estado emocional muito desequilibrado, para ela sintonizar conosco, o que tem que acontecer comigo, com vocês, para que essa sintonia ela possa ocorrer, para que a gente sinta a presença dele e ela possa nos desequilibrar. Qual é o fenômeno que automaticamente vincularia o estado daquele espírito a qualquer um de nós e a gente sentir um estado de perturbação quando essa presença chegaria? O que tem que estar acontecendo para ele gerar um vínculo, gerar um efeito sobre o meu estado emocional, já que ele está desequilibrado emocionalmente? O que tem que estar acontecendo com a gente? Desequilibrado também. Não. Eu não preciso estar desequilibrado para sintonizar com a presença espiritual. Tem que ter um fenômeno que vincule o estado dele a mim. Eu não preciso estar desequilibrado. Mas ele está desequilibrado. Ele está desequilibrado. O espiritual está muito desequilibrado. A mediunidade é isso, né? Quando tem reunião de desobsessão. O médium às vezes não é sintonizado com o espírito. Certo. O que faria a sintonia dele quase que imediata com o de nós para apresentar o quadro emocional dele? Ele é uma influência espiritual sobre nós, isso não tem dúvida. Porque ele é espírito, nós também somos. Mas para ele conseguir afetar emocionalmente o nosso estado interno, o que nós temos que estar naquele momento? Como que eu tenho que estar para poder captar a presença dele? Você tem que ter alguma capacidade mediúnica. Eu tenho que estar distraído. A mente distraída é a mente que capta. A influência espiritual, ela ocorre na nossa distração, ela não ocorre na sua concentração. Se o Rubinho estiver lendo um livro ali, concentrado no livro, qual é a capacidade de um espírito desequilibrado afetar ele naquele momento? Se eu tiver um espírito, isso vai ser... Muito Minha mente vai estar bem mais elevada. Muito elevada. Ele teria que estar, não tem como, porque toda a linha de atenção e concentração, quando você vincula algo e está centrado naquilo, muito difícil que tenha interferência nesse contexto. Mas se eu estiver distraído, a facilidade de captação é altíssima. Você pode dizer também, se você tiver inconsciência, se você tiver consciência, você está... Quanto mais consciência, mais atenção. mais atenção, mais dificuldade. Quanto mais distraído, quanto mais inconsciente, mais afetação nós temos. Eu vou dizer, nós ficamos mais inconscientes na realidade ou mais conscientes? Inconsciente. Esse fenômeno acontece quase que espontâneo. Se eu estiver inconsciente, se eu estiver distraído e se eu estiver desequilibrado emocionalmente, eu dei todos os elementos para que isso acontecesse. Porque nós, apesar de sermos seres que influenciam uns aos outros o tempo todo, o primeiro campo que sofre influência sobre nossa, ou o primeiro campo que tem ação sobre nós, chama-se... Qual que é o primeiro campo que é afetado? Espaço, tempo. Onde você está? O ambiente que nós estamos nos influencia e nós influenciamos ele. Nesse momento, teoricamente, o ambiente aqui ele está como? Como você sente o ambiente aqui? Tranquilo. Mas se eu estiver emocionalmente alterado, o meu estado emocional vai produzir o que no ambiente? Intranquilidade. Nesse estado, nesse campo da qual nós fazemos parte, ele pode ter infiltração espiritual. Pode chegar a presença espiritual, porque já existe um estado vibratório diferente. Eles atuam nele e do campo que é produzido pela minha mente, ele pode atuar em qualquer um de nós. Entenderam? Ainda tem um segundo fenômeno que a gente quase não percebe, que a gente tem que ter muita vigilância. O Rubinho não bebe, o Rubinho não fuma. Se o Rubinho não usa de substâncias que são muito comuns de gerar proximidades espirituais,
como que os espíritos podem atuar sobre o Rubim? E que hora que eles vão atuar no Rubim? Porque a ação espiritual, para atuar em nós, só pode atuar pelas leis da vida, ele só pode atuar que hora? Que hora que um espírito desequilibrado pode atuar no Rubim fora a distração? Ok? Que a distração é um campo propício para tipos de influência. Eu acho, Fanny, você pode me atuar quando eu estou cansado. Certo. Porque quando eu estou cansado, eu vejo que eu sou mais irritado. Então, assim, antigamente eu conversava com a pessoa, perguntava para mim. Aí eu com sono, 11 horas. Aí eu vi que começava a responder mal a pessoa, porque eu estava cansado. Né? Cansaço me dava. Olha que arma, né? Olha que coisa interessante. Aí o Rubim já tem assim, essa consciência. Mas eu falo assim, gente, eu faço depois você me liga, essas coisas tudo. Porque eu via e eu não conseguia. Entendeu? Ter esse controle. Então talvez eu possa chegar. Mas eu ouvia também de certo ponto, né? Eu de repente desligava, não, mas eu vi que, gente, você está irritado, porque você está cansado, você está precisando de sono. Então, aí eu falei assim, como é que você vai lidar com isso? Você está cansado fisicamente, mas não ser mal educado com a pessoa. Muito bom. Se o Rubim cansado, ele percebe que o cansaço poderia ser uma irritação, o que o espírito pode fazer então? Quando estiver cansado e não sei. Não, porque o cansaço do Rubim ele pode vir de onde? Olha só, o cansaço é um fenômeno, certo? Do dia eu estava cansado. Certo. Como que os espíritos podem produzir um cansaço em você sem você estar cansado? Porque isso nós demos arma para eles aí. Para cansar. Porque se o cansaço traz a irritabilidade no Rubim, o que os espíritos querem? Para o Rubim desequilibrar, qual que é o campo que eles vão trabalhar? O cansaço ou a irritabilidade? Eu acho que é irritabilidade. Então, para a irritabilidade alcançar o Rubim, para gerar cansaço, o que eles podem fazer? Que é comum. Eu estou pegando o Rubim como exemplo, porque isso é comum em nós. Como que os espíritos são capazes de mudar o nosso estado emocional, já que o ambiente é o primeiro campo de atuação? Vou pegar um exemplo do Rubim, que é um exemplo para todos nós. O espírito quer afetar o Rubim, ele não consegue, porque o Rubim não está dando margem para aquilo que seria as drogas, as seitas, listas e as ilícitas. As lícitas, então, porque se o Rubim bebesse, ele sofreria influência espiritual relacionada à bebida? Sim. O Rubim não bebe, o Rubim não usa droga. Então o Rubim já fechou aí 50% de coisas que são fáceis numa escala social, o Rubim está fora dela. Como eles não conseguem um acesso direto ao Rubim, teoricamente, se o Rubim for um cara nervoso, eles vão atuar no nervosismo. Se o Rubim está cansado, eles vão atuar no cansaço. Tem que haver uma linha de desequilíbrio em mim para a ação espiritual acontecer, beleza? Mas como que eles podem fazer o Rubim sentir cansaço pela linha da irritabilidade? Utilizando de pessoas. Porque o elemento que é capaz de alterar o nosso comportamento é o outro. Aí o Rubim chega no lugar, um espírito já vira para o outro que já sabe, muito distraído, muito... o cara tem um desequilíbrio de natureza sexual. Aí ele induz essa pessoa a aproximar do Rubim para falar nada com nada. Quando ele começar a falar nada com nada com o Rubim, o que vai causar no Rubim? Irritabilidade. Aí a irritabilidade vai produzir cansaço. O Rubim vai dizer, não é possível. Estou aqui, entrei no centro, entrei no lugar para ter um pouco de tranquilidade, aí o cara não para de falar na cabeça dele. Vai produzir irritabilidade, vai produzir o cansaço. Agora tem ação espiritual sobre o Rubens. Não está diretamente ligada ao Rubens, mas está ligada a alguém que provoca o Rubens. Toda vez que nós estamos num lugar, nós estamos numa condição que os espíritos não conseguem um acesso direto sobre nós, eles vão ter que usar intermediários, porque é a única forma de nos alterar. E agora que eu estou mais consciente disso, eu tento lidar com isso. Agora, quando é consciente, eu vi que eu irritava, então não precisa estar irritando, você está cansado. O que você vai fazer agora?
a partir de agora, como você vai fazer isso? Como você vai lidar com esse cansaço com outra pessoa que está perto de você? Porque a glândula que controla os estados emocionais, nós estamos descobrindo, é a epífise, que é a área da sexualidade. E o mundo material, nós somos lançados pelas provocações da sexualidade o tempo todo, gente. O tempo todo. Você é provocado pela moda, você é provocado pela imagem, você é provocado pelas induções de filmes, de música. Nós somos provocados na linha da sexualidade o tempo todo. Porque a sexualidade faz parte do nosso estado interior. Ela é necessária. A linha da sexualidade, ela é o elemento que vincula, que gera a atração. Nossa mente, ela é eletromagnética. A capacidade de magnetismo, qual que é a função do magnetismo? Qual que é o papel dele? O que o magnetismo faz? Se eu pegar uma régua, né, teoricamente, se eu pego uma régua de plástico lá, fico passando no cabelo gerando um atrito, e colocar pedaços de papéis ali, teoricamente, o que vai acontecer? Atração. Atração. Então o magnetismo ele atrai ou repele, característica de atrair e repelir, essa força está no magnetismo. E a linha de comunicação elétrica, eletricidade. Eletricidade é uma linha de comunicação. Entenderam? Então, essa potência chamada epífise, ela tem a capacidade de nos controlar emocionalmente. E a base do nosso desequilíbrio é de natureza emocional. Eu tenho que estar muito atento a esse campo. E ele está totalmente vinculado às linhas da sexualidade. Vamos lá, vamos continuar, ver o que o Espírito vai falar. Manancial criador das mais importantes, sua atribuição são extensas e fundamentais. Na qualidade de controladora do mundo emotivo, sua posição na experiência sexual é básica e absoluta. De modo geral, todos nós, agora ou no pretérito, viciamos esse foco sagrado das forças criadoras, transformando-o num ímã relaxado entre as sensações inferiores de natureza animal. Quando ele está dizendo isso, enquanto nós não sublimarmos, enquanto não sublimarmos e não desenvolvermos uma consciência, porque não adianta uma tentativa de sublimação sem uma consciência clara daquilo que nós utilizamos. Talvez o que gere grande vigilância na maioria de nós hoje é o conhecimento que nós adquirimos em torno desses assuntos. Se não fosse o conhecimento que nos protege em relação a isso, a maioria de nós estaria aonde agora? Qual que seria o assunto que nós mais falaríamos? O que é mais falado nas rodas sociais? O que as pessoas comentam mais de modo comum? O que é comum nas redes sociais? A parte de sensualidade. Sexualidade. Além da sexualidade, outra coisa que é muito comum nas redes sociais, redes não de internet, nos encontros sociais, todo encontro social, a maioria deles a gente vê o que com muita facilidade. O que os encontros sociais proporcionam? Quais são as duas áreas que atraem muito o ser humano? Você encontra com pessoas, todo encontro entre pessoas vai ter o quê? Troca de energia. Não, além da troca de energia. Bebida. Bebida e comida. Sexualidade, bebida e comida. Demais. Aí vem uma linha de conhecimento
para tentar nos equilibrar. Porque a alimentação, a comida, ele é um elemento, bom, é muito bom a alimentação. Gente, é espetacular. Só que quando nós estamos no grupo social, o que nós fazemos? Exagero. Exagero. Quando gera exagero, nós estamos em qual condição agora? Desequilíbrio. Desequilíbrio. Todo desequilíbrio atrai presença espiritual. Todo desequilíbrio atrai presença espiritual. Os espíritos também podem sugar sua energia proveniente do alimento, né? Que eu já vi isso. Tem um dos livros que fala isso. Não tem dúvida. Só que essa linha obsessiva, que eu, você e qualquer um corre risco, ela se chama como? Desequilibrei na alimentação, ok? Na hora que eu desequilibrei na alimentação, presenças espirituais. O que essa presença espiritual vai fazer comigo agora? Vai vampirizar. Vai vampirizar. Quando ele vampirizar, eu vou me sentir como? Cansado. A gente fica assim, além do cansaço, tem que lembrar, mente desequilibrada, no desequilíbrio que eu já estou, vai gerar cobrança. É como se eu ficasse assim, gente, não devia ter comido tanto. Agora eu fico aqui empanzinado com essa sensação, a gente se cobra. Agora vem uma pergunta, nós nos desequilibramos o tempo inteiro com o alimento? Não. Então como é que dá o nome para esse quadro de vampirização? Que não é contínuo. Como ele não é contínuo, como é que dá o nome para ele? Que todo mundo corre o risco, todo mundo passa por ele o tempo todo. E a obsessão? Não? Obsessão simples. Obsessão simples é obsessão que ela é momentânea, ela é local, momentânea, circunstancial. Ela não consegue permanecer durante muito tempo. Mas ela não permanece durante muito tempo. Mas quando ela ocorreu, o primeiro campo que foi alterado foi qual? O primeiro campo que tem ação espiritual sobre nós, o primeiro estado que sofre a alteração por causa da linha obsessiva, mesmo que a obsessão simples, é de que natureza? Emocional. Se ela é de natureza emocional, o que é a emoção? Um dos papéis da emoção, a emoção ela tem uma coisa, porque existem três elementos conjugados que não se separam, não é a mesma coisa, mas eles nunca se separam. Estado emocional, só um minuto, eu vi. Estado emocional, sensações e sensibilidade. Estou falando de três coisas distintas, mas que estão profundamente interligadas o tempo todo. Pode ouvir, depois eu volto. Você vai trabalhar isso aí? Pode entrar que não tem erro, não, a gente vai trabalhar isso aqui. Assim, uma obsessão simples pode passar por uma obsessão fascinação, ou pode ser uma obsessão também subjugação. Se a pessoa ficar comendo 24 horas. Então, a simples, se não for cuidada? Mas por que ela vira, por que a obsessão simples pode virar fascinação? Fascinação. Por que ela pode virar fascinação? Primeiro a possessão. Não, fascinação. Possessão é o processo último. Ele é chamado de subjugação. Ok? Possessão é subjugação. Subjugação é a sua mente cede espaço para outra mente controlar. Beleza? Ele é o estado mais grave. Mas por que a simples vira fascinação? E o que faz virar fascinação? Você deu a resposta. A prosseguir com, vai gerando uma compulsão. Por que gera compulsão? A compulsão é de que natureza? É desejo. Está na linha do desejo. Aquilo que a gente sente falta. E o desejo está em qual campo? Nesse aqui. Porque o Rubinho está ali.
Está frio. Beleza? Vou entender o mecanismo. Está frio. Aí entra aqui uma moça muito bonita e senta do lado do Rubim. Ela não senta do lado ali, ela senta do lado do Rubim. Se ela sentar do lado do Rubim e encostar o braço no braço do Rubim, qual impressão vai dar no Rubim? Ruim ou boa? Boa. O Rubim experimenta isso. Quando ele experimentar, é agradável ou é desagradável? Agradável. A sensação agradável está nesse campo aqui, ó, sensações. Ele experimenta uma sensação. Essa sensação é agradável. Aí, e tá frio. Aí a moça sai. Sensação física. Sensação física, ok? Quando ela sai, aquela impregnação, aquela impressão ficou no Rubim. Agora o Rubim que sente isso, quando ele, daqui a uma semana, tá aqui, aí entra a mesma pessoa e senta do lado do Rubim de novo. Quando ela sentar do lado do Rubim, encostar nele, o que ela está produzindo nele agora? Sensibilidade. Não. Emoção. Isso aqui, emoção. Agora o Rubim tem uma memória, ele tem um registro. Agora gera sensações e emoções, porque o estado emocional, ele já foi acionado. Quando o Rubim gerar um estado emocional para essa impressão, agora ele trabalha a sensibilidade. Porque ela é o que... Aí que a pessoa foi embora, o Rubim vai ficar assim, nossa, quando ela encosta em mim é bom demais. Quando ele raciocina e cria essa linha mental, a sensibilidade dele já está lá no... Eu lembro do seu Manuel. Entenderam? Isso vai gerar um processo no futuro chamado fascinação. Ele está fascinado. Eu lembro muito do seu Manuel falando que a passagem diz, o que faz mal, né, não é o que entra, é o que sai. Aí eu dou um exemplo assim. Aí um moço fala assim, o que entra faz mal, eu vou comer muito, vai fazer mal. Mas antes de comer muito, saiu a vontade de você comer muito. Então, ou saiu o desejo de comer muito. Desejo. Segundo o Emmanuel, é o desejo. É porque o desejo é o que tem falta. E a vontade é aquilo que já tem. Mas se a vontade não for superior, que também faz parte, porque a vontade que nós todos temos. Isso aí, o tempo todo. Temos seu livre-arbítrio, a vontade. Então, assim, se sair esse desejo de comer muito, mas saiu. Então, o que entrar... O sair é entrar, e o entrar é sair. Então, a pessoa fala, então você comeu muito, não vai passar mal, vai. Então, o que entrou, mas antes saiu a desejo, que a vontade não conseguiu controlar. Gerou uma complexidade. Então, esse mecanismo é o que vai estender, se a gente não vigiar. E muitas vezes, a vigilância, ela aparece quando? De que forma surge a vigilância para nós? Se a indução para o desequilíbrio, ela vai vir do outro, como é que vem também o freio? Ô Maia, eu posso falar da comida. Então, a hora que a gente come, vem o freio. Quando você fala, fique empolgado, começa mais. Mas então, a hora que a gente tão desligado, continua comendo. Então, é assim, se a gente fosse consciente, mais consciente no dia a dia, até algumas pessoas falam que a gente deve comer deixando um pouquinho de fome, para até chegar ao cérebro, a mensagem, para as coisas todas. Então, assim, mas como despertar o Rubim nessa hora? Como fazer o Rubim despertar para que ele entenda que a intervenção do mundo espiritual em relação ao Rubim, para ele não desequilibrar? Porque a ação espiritual ela vai acontecer sempre. A única diferença é que a gente percebe que os espíritos jamais vão interferir na liberdade do Rubim. Mas como que ele pode fazer para trazer uma mensagem que desperte a consciência do Rubim? Ele pode fazer isso de várias maneiras, ele vai fazer isso de várias maneiras. Mas tem uma forma que ele pode utilizar que possa gerar esse despertar. Por exemplo, o primeiro elemento que é capaz de ser trabalhado com o Rubim, com o Ismael, com qualquer um, vai acontecer quando? Apresentei uma linha de impressões e sensações, ok? Isso faz parte do meu mecanismo de aprendizado. É muito provável que nesse contexto os espíritos até nem interfiram, porque ela é da nossa experiência, das afinidades.
Mas quando o Rubim ele passou a ser dependente desse campo, agora a ação espiritual vai acontecer. Qual é a hora que os espíritos mais esclarecem a gente? Que tem uma possibilidade de um auxílio mais direto a nós, de forma que eu entenda no futuro o que eles querem dizer agora, no presente. Qual é o melhor momento para os espíritos tentarem nos alertar? Velador. Quando você está dormindo, através do sono. Porque agora eles vão atuar num campo que ele é inconsciente. Todos nós lembramos com clareza aquilo que acontece no mundo espiritual, quando nós estamos dormindo? Não, a maioria de nós não tem uma clareza sobre isso. Mas é o melhor momento da intervenção espiritual, porque eles sabem que eu não tenho a consciência plena. Então eles conseguem jogar informações que seriam informações muito úteis no futuro. Entendeu? Porque eles não podem atuar na minha linha de escolha, mas eles podem atuar na minha linha inconsciente. Só que eu sou inconsciente. Aí ela se dá através do sono. Para que essa realidade possa funcionar de forma mais equilibrada em nós, no Rubim, no Ismael, no Urquiza, ou quem está aqui na linha do online, para que esse campo ele funcione de forma melhor, o que eles fazem? Traz uma pessoa. O Rubim está comendo lá, chega uma pessoa e fala, Rubim, você não acha que você está comendo demais, não? Aí eu lembro do sonho, eu sonhei. Isso. Aí vai afetar, é a lembrança do sonho, porque aquilo ali é um alerta do mundo espiritual. O inconsciente começou a ficar mais consciente. Eu lembrei do sonho. Entenderam? É assim que funciona. O mundo espiritual funciona demais nesse contexto. Só que nós podemos, aí alguém te chama a atenção, na verdade é um alerta, pode despertar para eu entender que a informação está chegando, ou eu posso olhar para a pessoa e falar assim, ixi, a pessoa tentando me regular. E leva para um caminho diferente. Entenderam, gente? Nós voltamos no Missionários da Luz, Por isso eu sempre falo que a observação é importante. Passa muita coisa. Muito. Quando a Sem gente ela observa. é muito difícil. Observar os fenômenos que acontecem dentro da realidade, porque eles estão ensinando a gente o tempo todo. Ele é um alerta. Gente, um abraço para todo mundo. Voltamos para o Missionários da Luz e continuamos.